Esta viagem começa na Hyde Park Mansion, a casa de veraneio dos Vanderbilt, no rio Hudson, 160 quilômetros a norte de Nova York. Esta é apenas uma das inúmeras e belas mansões perto do rio. Ao sul estão a Academia Militar de West Point, um clube de golfe famoso e uma notória prisão. Em Sleepy Hollow, uma visita à Old Dutch Church, do conto assustador de Washington Irving, e há mais duas mansões do século XIX. Por fim, o rio dá na cidade que nunca dorme, Nova York. O rio Hudson corta o estado de Nova York com sua extensão de 507 quilômetros e foi batizado em homenagem a Henry Hudson, que explorou o rio em 1609. No fim do século XIX, durante a chamada Idade de Ouro, muitas mansões foram construídas ao longo do rio para os barões da indústria. A Hyde Park Mansion, com seus 54 quartos, era o lar de Frederick William Vanderbilt e foi construída no estilo arquitetônico Beaux-Arts em 1895. Ela foi feita para ser uma casa de veraneio. A mansão era moderna na época e foi construída com aço e concreto. A eletricidade vinha de um gerador pessoal e a casa tinha até um sistema central de aquecimento. A propriedade original tinha aproximadamente 240 hectares, mas em 1938, a mansão e grande parte da terra foram doadas para o Serviço Nacional de Parques. 3 quilômetros rio abaixo está a Springwood State, o lugar onde Franklin D. Roosevelt, o 32º presidente americano, nasceu, morou e foi enterrado. A propriedade foi comprada em 1866 pelo pai dele, que aumentou a casa. Ela sofreu mais alterações em 1915 para que o futuro presidente recebesse seus amigos políticos. Roosevelt projetou as duas alas e deu um estilo neocolonial à mansão. A Biblioteca Roosevelt, localizada perto da mansão, foi a primeira biblioteca presidencial construída no país e foi projetada pelo próprio Roosevelt em 1939. O Hudson é muito movimentado e a maior parte dele é navegável. Com a abertura do canal Erie, rio acima, mercadorias poderiam ser transportadas entre a cidade de Buffalo, os Grandes Lagos e o porto de Nova York. O sucesso do canal causou um crescimento industrial ao longo do rio no fim do século XIX, além de graves problemas de poluição com água de esgoto e resíduos industriais. Foi só na década de 1960 que leis antipoluição foram criadas e a limpeza pôde começar. A proteção ambiental da paisagem perto do rio também era importante. As Hudson Highlands foram preservadas e transformadas em um parque estadual no meio do século XX, porque a região sofreu com desmatamento e mineração. O parque, com 2.400 hectares, é um destino popular para caminhadas por ficar perto de Nova York. Rio abaixo está a Academia Militar de West Point, o mais antigo dos 5 centros de treinamento militar nos Estados Unidos. Ela foi fundada em 1802 com o lema Dever, Honra, País. Na colina acima da academia está o Forte Putnam, concluído em 1778 para proteger o rio durante a Guerra de Independência Americana. Ele depois foi aumentado, mas acabou caindo em desuso no meio do século XIX. 65 mil cadetes se formaram em West Point, incluindo vários nomes conhecidos como Custer, Lee, Sherman e Meade, que lutaram na Guerra Civil. MacArthur, Bradley e Patton, famosos durante a Segunda Guerra, e 2 presidentes, Ulysses S. Grant e Dwight D. Eisenhower. George Washington,
é celebrado como o primeiro presidente do país, responsável por conseguir a independência dos Estados Unidos antes da criação da academia. A história de West Point inclui 74 condecorados com a Medalha de Honra, a maior premiação por coragem dos Estados Unidos. Na margem oposta do Hudson está a primeira ferrovia do estado de Nova York, de 1831. Ela era chamada de Mohawk and Hudson Railroad e foi construída por Frederick William Vanderbilt, cuja casa já apareceu no programa. Em 1853, a linha passou a integrar a New York Central Railroad, que era muito maior. Hoje, locomotivas a diesel transportam passageiros da Grand Central Station, em Nova York, em um trecho cênico de 120 quilômetros. A maior parte da viagem é perto do rio. Em 1996, foi inaugurado o Hudson National Golf Club, em uma antiga propriedade rio abaixo de West Point. A mansão foi convertida na sede do clube sem muitas dificuldades. O clube, com seus 105 hectares, está entre os melhores do país e oferece vistas privilegiadas do rio Hudson. Algo incomum é que os jogadores precisam andar no campo todo. Só quem tiver mais de 60 anos ou for deficiente pode andar no carrinho. Um clube bem diferente está a alguns quilômetros de lá, mas ninguém quer fazer parte dele. É a penitenciária Sing Sing. Esta prisão de segurança máxima foi construída em 1824. Ao longo dos anos, foram feitas 614 execuções, mas a pena de morte foi declarada inconstitucional no estado de Nova York em 1972, e a cadeira elétrica foi retirada de lá. Hoje, a prisão abriga 2.000 detentos. Em 1996, a cidade de North Tarrytown teve seu nome alterado para Sleepy Hollow. Os habitantes quiseram homenagear o conto A Lenda da Caverna Adormecida, de Washington Irving, que no original é The Legend of Sleepy Hollow, e se passa na cidade. Publicada em 1820, a história ainda está em circulação. A lenda já foi adaptada para o cinema várias vezes, incluindo uma versão de Tim Burton de 1999. O cemitério e a Old Dutch Church, a igreja mais antiga do estado, figuram bastante no conto em que Ichabod Crane, um professor novo, disputa a mão de Katrina Van Tassel com um rival. Após deixar uma festa na casa da família da amada, ele monta em seu cavalo e vai em direção a uma ponte de madeira perto da igreja e do cemitério. No outro lado da ponte, ele vê o cavaleiro sem cabeça. Irving escreve: na sombra escura do arvoredo, na margem do riacho, ele viu algo enorme, disforme, preto e imponente. Não se mexia. Parecia parado nas trevas, como um monstro gigante preparado para atacar viajantes. Ichabod Crane nunca mais foi visto. Mas quem era o cavaleiro? Um espírito maligno do passado em busca da própria cabeça ou o rival do professor disfarçado? A lenda da caverna adormecida deixa o leitor decidir. Em uma colina acima de Sleepy Hollow, fica uma das casas mais famosas do estado nova-iorquino. Ela foi construída para o magnata John D. Rockefeller, que enriqueceu com o petróleo. Com vistas maravilhosas para o Hudson, a mansão se chama Kijkit, que significa vigia em holandês. A casa, de estilo neoclássico, levou 6 anos para ficar pronta. Sua conclusão só se deu em 1913. Ela tem 6 andares de altura, com os 2 porões abrigando os quartos de serviço, além de túneis de entrega e passagens interconectadas. O jardim é disposto em vários terraços com fontes, pavilhões e estátuas clássicas. No parque, foram transplantadas árvores maduras para posições de destaque.
A casa está aberta para o público e é um patrimônio histórico nacional. Em 1952, começou a construção da ponte Tappan Zee, que cruzava o Hudson em seu segundo maior trecho. É a primeira ponte que sobe o rio da cidade de Nova York. Como foi construída em uma época de falta de material durante a Guerra da Coreia, a ponte só deveria durar 50 anos. Mas com um aumento de tráfego não planejado, a ponte está começando a se deteriorar e uma nova já está sendo projetada. A 800 metros da ponte está uma mansão em estilo neogótico construída em 1838, que hoje se chama Lyndhurst. A construção original era menor e tinha o apelido de Paulding's Folly, por conta do estilo incomum que seu dono, William Paulding, havia escolhido. O segundo proprietário, George Merritt, um comerciante bem-sucedido, dobrou o tamanho da casa na década de 1860 e mudou o nome para Lindenhurst por conta das árvores da propriedade. Nos anos 1880, a casa foi comprada pelo magnata ferroviário Jay Gould, que construiu a primeira estufa com estrutura de aço do país, replantou o parque e chamou a mansão de Lyndhurst. Ela ainda é uma propriedade privada. Uma das construções mais incomuns durante a Idade de Ouro do fim do século XIX é esta casa octogonal com uma cúpula, a Armour Steiner House. Ela foi batizada em homenagem aos dois primeiros proprietários, Paul Armour e Joseph Steiner. O primeiro construiu a casa octogonal em 1860, mas foi o segundo que acrescentou a cúpula na década seguinte. Ele também foi responsável por aumentar a casa, criando a versão atual. O design é singular nos Estados Unidos e, com seu estilo exuberante, ela foi apelidada de Taj Mahal do Vale do Hudson e Pesadelo de Confeiteiro. Em 1976, a casa foi declarada Patrimônio Histórico Nacional. A jornada está se aproximando da cidade de Nova York, e o rio se torna um sistema de transporte para as pessoas. Ao lado do rio e na fronteira com Nova Jersey está a Palisades Interstate Parkway, uma estrada importante de acesso à cidade que se tornou patrimônio nacional. A construção começou depois da Segunda Guerra, em 1947, e terminou 10 anos depois. A autoestrada tem o nome das New Jersey Palisades, uma série de falésias no rio Hudson. Atrás delas é possível ver a silhueta de uma das cidades mais conhecidas e amadas do mundo, Nova York. Com uma permissão especial do Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Nova York, é possível subir 1.500 metros e ver Manhattan inteira. Manhattan é um dos 5 bairros de Nova York. Os outros são o Bronx, o Queens, Brooklyn e Staten Island. Mas Manhattan, apesar de ser o menor, é o mais populoso e o coração da cidade. É um importante centro comercial, financeiro e cultural, não só dos Estados Unidos, como do mundo todo. Esta vista impressionante, com inúmeros arranha-céus, é espetacular do alto. Uma das melhores maneiras de ver Nova York é de helicóptero, e várias empresas oferecem voos que sobrevoam a cidade inteira. Alguns vão até a Estátua da Liberdade, sem dúvida, um dos monumentos mais famosos do mundo. A chama dourada erguida pela Estátua da Liberdade é um símbolo de liberdade para milhões de pessoas mundo afora há mais de 120 anos. A estátua foi um presente dos franceses para os americanos em 1876, em reconhecimento da amizade forjada durante a Guerra Revolucionária.
e em comemoração ao centenário da Declaração de Independência. Segundo o acordo entre os países, os Estados Unidos construiriam a base e a colocariam na ilha, que hoje é chamada de Ilha da Liberdade. Depois de os Estados Unidos e a França passarem anos arrecadando fundos, a estátua finalmente chegou a Nova York em 1885. As 350 peças individuais foram embaladas em 214 caixas e exigiram 4 meses de montagem no pedestal novo. Em 28 de outubro de 1886, a cerimônia de inauguração recebeu milhares de espectadores. Em 1984, a Estátua da Liberdade foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade. Perto dali fica a Ilha Ellis, a porta de entrada para milhões de imigrantes que chegavam ao Novo Mundo. Aproximadamente metade da população americana descende de pessoas que chegaram à ilha. O centro operou entre 1892 e 1954, e a pequena ilha foi expandida com aterros e 90% do território chegou a ser artificial. Hoje em dia, é um museu muito visitado. Navios de turistas atravessam o porto junto com balsas, incluindo as distintas balsas de Staten Island, que são laranja e passam pela Governor's Island. O nome data da época do domínio britânico, quando a ilha era exclusividade dos governadores reais de Nova York. Nova York tem muitas pontes, e a Verrazano Narrows passa por cima da entrada do porto e liga Staten Island ao Brooklyn. Seu nome é uma homenagem ao explorador italiano Giovanni da Verrazzano, o primeiro europeu a entrar no porto em 1524. Em 1964, quando foi concluída, era a ponte suspensa mais longa do mundo. Em 1883, a ponte do Brooklyn era a ponte suspensa mais longa do mundo, além de ter sido a primeira feita de aço. A passagem para pedestres oferece vistas incríveis da cidade e da ponte. A construção levou 16 anos para ficar pronta e tirou a vida de 20 pessoas, incluindo o projetista John A. Roebling. A maioria morreu de embolia gasosa, também chamada de mal da descompressão, depois de subirem rápido demais das ensecadeiras debaixo do rio East. A ponte George Washington é a primeira a atravessar o Hudson e liga Washington Heights a Fort Lee, em Nova Jersey. Esta ponte de 2 mãos foi concluída em 1931 e tem 14 faixas para automóveis. Em 2007, mais de 100 milhões de veículos atravessavam a ponte por ano. Também no Hudson está o terminal de passageiros de Nova York, conhecido como Luxury Liner Row. Antes de ser possível viajar de avião, as pessoas chegavam aqui de grandes viagens marítimas mundo afora.